Glória a Deus, glória a Jesus. Bendito seja Deus por mais este momento, que nos preparaste aí para que nós pudéssemos estar compartilhando um alimento espiritual com cada um de vocês, que tem aí acompanhado este canal, que tem tido sede pela palavra de Deus, pela verdade, pela justiça e pela santidade. Mas, irmão, o que é santidade? O que é ser santo? Que o Senhor disseste aí em muitos lugares, da palavra de Deus, no Velho, no Novo Testamento. Ser santo é aquilo que está escrito lá em Levítico 20:26, ser separado para Deus. É você ter a sua vida dedicada ao Evangelho, é você ter a vida dedicada a viver os ensinamentos de Jesus Cristo, os ensinamentos santos que ele deixou através dele mesmo, através dos seus santos apóstolos. Isso é ser santo. Hoje eu me considero uma pessoa que tem buscado esta santidade, a cada dia, aprendendo com o Senhor Jesus Cristo, porque o que adiantaria eu sair da vida que eu saí, com as mãos de Deus, com as mãos de Jesus, e continuar vivendo da mesma forma. Então não tem nexo isso, não tem comunhão. Tem que haver mudança, tem que haver novo nascimento. E quando há um novo nascimento, a gente procura ser santo, ser separado e viver como diz a palavra de Deus. Então, meu nome é Paulo, para quem ainda não me conhece, sou servo do Senhor, represento o Ministério Igreja Apostólica Cristo Voltará, este ministério do evangelismo, ao qual nós trazemos a palavra de Deus aí para que cada vez mais pessoas possam aí ter o acesso à verdade de Jesus Cristo, porque a palavra de Deus fala aí de por todo mundo pregar o evangelho, como a gente ainda não tem condições, de estar saindo, por todos os lugares aí para pregar a palavra, a gente usa esse meio social aí para que a palavra de Deus possa alcançar pessoas até fora do nosso país, dentro do nosso país. Conhecereis a verdade vos libertará. Então abra o seu coração, pegue a sua Bíblia, vamos meditar juntos na palavra de Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo disse que bem-aventurado aquele que não se escandaliza em mim. E o que isso significa? Bem-aventurado aquele que não se indigna com as minhas palavras, pelo contrário, as aceita, as cumpre, as põe por obras, para que naquele grande dia possa ter um lugar no reino dos céus. Hoje nós vamos falar um assunto bastante pertinente aí ao nosso dia a dia, a respeito de futebol. E não somente futebol, porque quando você toca num assunto como esse, você abrange um campo muito maior, porque nós queremos tirar dúvida das pessoas segundo a palavra de Deus, que aquele que quiser ser santo, ele tem que andar conforme a palavra de Deus. Se nós somos servos de Deus, andamos como ele andou. Se Deus se agrada, se Deus não se agrada, se Deus aprova, se Deus não aprova, se tem respaldo bíblico para não fazer ou para fazer, é nisso que nós vamos adentrar hoje. Então, abra o seu coração, não se esqueça que Jesus Cristo é aquele que veio para transformar, para libertar, para tirar toda a falta de entendimento e de sabedoria que havia entre o povo, e conceder uma sabedoria celestial. Então, antes de nós adentrarmos diretamente no assunto concernente a isso, nós vamos ler um versículo que também é concernente a isso, tudo é ligado, como um corpo, tudo ligado, tudo ajustado, bem ajustado. Romanos capítulo 8, versículo 1, a palavra diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então veja só, o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, nos trouxe, aí uma separação das obras da carne e as obras do Espírito, aquilo que agrada a Deus e aquilo que não agrada. Andar em espírito agrada a Deus. Andar cumprindo a cobiça e as concupiscências, os desejos da carne, não agradam a Deus, são reprovadas por Ele. Então, portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, não há condenação alguma para aquele que anda em Jesus Cristo.
né, que não cumpre o desejo carnal, mas sim o desejo do Espírito. Por mais que outrora você, eu ou quem quer que seja viveu uma vida ímpia, uma vida seguindo a cobiça e a concupiscência da carne, a palavra de Deus nos fala em Atos capítulo 17, versículo 30 e 31, que Deus não leva em conta os tempos da nossa ignorância. Deus ele apaga todo o nosso pecado, ele lança no mar do esquecimento e ele chama-nos a um novo nascimento através de Jesus Cristo. Então, se nós andamos na carne outrora, quando nós adentramos na presença de Deus, nós temos que andar no Espírito, porque onde há o Espírito do Senhor, aí há a liberdade. Não é a liberdade de você andar daqui e ali e acolá, vou na onde eu quero, mas a liberdade é espiritual. E o versículo 8 do mesmo capítulo 8 de Romanos fala assim, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Nós temos a nossa carne, nós temos o nosso sangue, nós temos este tabernáculo de carne. Mas, veja só, se nós obedecermos a Deus, nós recebemos o teu Espírito, como diz em Atos capítulo Atos 5,32, que o Espírito de Deus é dado sobre todo aquele que obedece. Nós estamos num tabernáculo de carne, mas não andamos segundo a vontade da carne. Não andamos segundo o desejo e a cobiça da carne, pelo contrário, nós andamos, o servo e a serva de Deus anda segundo o desejo e a vontade do Espírito. E agora nós vamos passar lá para Gálatas, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, do verso 19 em diante, podemos ler do 16 em diante. Nós vamos ver aí as obras da carne, as obras do Espírito, as obras que agradam a Deus e as que não agradam a Deus. Eu vou abrir a minha Bíblia aqui, você abra a sua Bíblia aí, para que não venha se dizer que o irmão Paulo está falando por si só. Aquilo que nós falamos segundo a palavra de Deus. Então, Gálatas capítulo 5, vou ler do 16 em diante. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Concupiscência, ela significa o quê? Significa a cobiça, pelos desejos sexuais, pelos desejos materiais, sabe? A própria palavra de Deus vem falando, digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Então nós estamos num tabernáculo de carne, nós temos carne, sangue, ossos, órgãos, e nós temos o Espírito de Deus. E estes opõem-se um ao outro para que nós não façamos o que queremos, porque a carne quer se deleitar com as coisas da carne, com os prazeres deste mundo, os quais são reprovados por Deus e por Cristo e pelo Espírito Santo. Mas o Espírito quer se deleitar com os prazeres que agradam a Deus. E quais são os prazeres que agradam ao Espírito? O prazer de você estar na casa de Deus, junto com os servos de Deus, praticando a bondade, meditando, jejuando, orando a Deus em todo momento, levantando as mãos santas sem ira nem contenda, e daí por diante. Então há uma guerra interior entre nós. Mas quando nós adentramos na presença de Deus, nós aprendemos a lidar e a vencer isto. Versículo 18. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Aí o 19 em diante vai vir relatando as obras da carne. Porque as obras da carne são manifestas. As quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, guarda bem essa palavra, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Então as obras da carne são manifestas, as quais são essas as quais eu li para vocês, que está escrito na minha e na sua Bíblia. Aquele que quiser ser santo, como Deus disse em 1 Pedro 1,16, sede santo porque eu sou santo, a pessoa não vai praticar as obras que deixa de fora do reino dos céus. As pessoas não vão praticar as obras que desagradam a Deus. E essas daqui são uma delas. Então nós voltando ao assunto, para que nós pudéssemos chegar com clareza
ao assunto do futebol, aí de outras coisas concernentes aí que despertam aí o fanatismo e você torcer, né? Nós chegamos aqui, né? Aí nós chegamos na palavra emulação, né? Muitas das vezes as pessoas leem a Bíblia, mas não procuram saber o que significa emulação, né? A emulação ela é uma obra da carne, ela é reprovada por Deus, ela deixa de fora do reino dos céus, como nós acabamos de ler, né? E eu vou ler para você agora o que significa a emulação. A emulação ela significa sentimento que faz com que uma pessoa tente se igualar ou superar alguma coisa ou outra pessoa. Competição, disputa. Então, automaticamente, nós podemos, poxa, dentro de um campo de futebol, né, tem 11 de um lado, 11 do outro. Esses dois times, eles estão ali guerreando entre eles para ver quem que é o melhor, para ver quem que vai sair vencedor, né? Eles estão ali com um sentimento de se igualar ou superar, né? O seu oponente ali, o seu adversário, porque quando um time sai perdendo, a vontade dele é se igualar e ultrapassar. Quando eles entram em campo ali, é para ver quem é o melhor, para ver quem vai vencer ou quem vai ganhar. E essa obra, emulação, que é uma obra da carne reprovada por Deus, deixa de fora do reino dos céus, entra no futebol. E além de ser uma competição, além de ser uma disputa, onde os times, as pessoas ali entram para guerrear, para lutar, combater entre si, para ver quem que é o melhor, muitas das vezes, ou a maioria, ou todas as vezes, saem muitos palavrões, onde a palavra de Deus fala que o nosso linguar, o nosso palavreado tem que ser santo, né? Palavrões, xingamentos, brigas, agressões, muitas das vezes, muita contenda, né? Muita discussão. E em torno de tudo isso, em torno daquele campo de futebol, há 10, 15, 20, 60, 80 mil pessoas. Torcendo ali para aquelas pessoas, vibrando muitas das vezes, né, com gols, vibrando com um drible, né, vibrando ali com um nome famoso que está ali em campo, né, que satisfaz ali o desejo daquelas pessoas, né, e isso se enquadra no parâmetro da idolatria, né? A idolatria ela também foi algo que nós lemos aqui, né, que deixa de fora do reino dos céus, considerado obra da carne, que significa a ação de cultuar ídolos, o culto que se faz aos ídolos, excesso de amor, admiração demonstrada de maneira exagerada, culto das imagens de escultura. Então, quando você tem um amor excessivo, né, admiração demonstrada exageradamente, né, você está idolatrando. Então, muitas das vezes, tem pessoas que se denominam cristãos para tudo quanto é lado, usando camisa de time, torcendo para times de futebol, frequentando estádios, sabe? E isso é terrível, sabe? Isso é lamentável, sabe? Além deles fazerem, eles consentem com os que fazem. Eles propagam e disseminam que isso não tem problema algum, sendo que a própria palavra de Deus fala que os tais que cometem tais coisas ficarão de fora do reino dos céus. E como você, né, que serve a Deus, que diz que serve a Deus, né, que frequenta um ministério, continua praticando as mesmas obras do velho homem? Né? Porque eu também já fui torcedor de time, eu já fui fanático, eu já fui idólatra. Sabe, eu já discuti por causa de futebol, por causa de time, sabe? Praticamente quase saí em brigas com pessoas por causa de time de futebol. Sabe, mas isso foi no tempo da minha ignorância, isso foi no tempo de eu não conhecer Jesus Cristo. Ele não levou em conta esse tempo da minha vida, né? Mas hoje abandonei tudo por Jesus Cristo. A própria palavra de Deus fala em Marcos 8:34, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Né? Por que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua salvação? Então, se eu quero servir a Jesus Cristo, eu tenho que negar a mim mesmo. Eu tenho que negar as minhas vontades, os meus desejos, as paixões que pairam sobre a minha carne. Os desejos de torcer por time de futebol, de falar mentira, de se prostituir, de beber, de fumar, de falar palavrão, de discutir, de brigar. Porque Jesus Cristo pregou o amor. E se nós amamos a Jesus Cristo, nós temos que provar isso guardando os seus mandamentos.
Então não adianta a pessoa dizer que é servo, serva de Deus, sendo que ainda não nasceu de novo. Ainda está em tempo de você se arrepender, ainda está em tempo de você sair do meio de um lugar onde não tem zelo pela tua alma e vir seguir a Jesus Cristo realmente do jeito que a palavra ordena, do jeito que a palavra fala. Porque a palavra de Deus fala que os tais que cometem tais coisas ficarão de fora do reino dos céus. Aí vem um pastor, ou sabe lá quem quer que seja, e fala assim, não tem problema, não é bem por aí, né? É pecado quando você torce exageradamente. Não é bem por aí. Quando você se põe, você colocar uma camisa de time sobre o seu corpo, a palavra de Deus fala que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Aquele que destruir será destruído. Se o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que é para ser santo, como que você coloca algo que é de obra da carne sobre o teu corpo? Sabe? Algo que é reprovado por Deus, algo que não é do agrado de Deus, você vai colocar sobre o seu corpo, que é o templo do Espírito Santo. Então muitas pessoas não têm ligado, têm dito que não é bem por aí, que não vejo desse jeito, que não é assim. Mas a palavra de Deus fala, sede santo porque eu sou santo. Foi a mesma coisa que aconteceu com Eva diante da serpente. Deus disse que não era para tocar na árvore do conhecimento do bem e do mal e nem provar do seu fruto. Não era nem para tocar e nem provar. A serpente chegou para ela e falou assim, Deus disse isso e isso. Ela falou, não, Deus disse que não era para tocar e nem para comer. Que quando nós o fizéssemos, nós morreríamos. Aí sabe o que a serpente disse? Não, que é isso? Não é bem por aí não. Deus sabe que quando vocês fizerem tal coisa, vocês serão semelhantes a ele, tendo conhecimento de tudo, do bem e do mal. Aí ela olhou, viu que a árvore era boa, desejava para comer, foi e tocou. O maligno enganou ela. Aí por consequência ela deu para o seu marido também tomou posse, né? Se alimentou ali do que não era para ele se alimentar, tocou naquilo que não era para ele tocar. Né? O diabo naquele momento saiu ali feliz, regozijante e vitorioso por aquele momento. Mas a própria palavra de Deus fala que Jesus o aniquilará com assopro da sua boca, em 2 Tessalonicenses. Entende? Então, o homem e a mulher fizeram o que não era para fazer, enganados pela serpente que diz, não é bem por aí. Quantos têm dito a mesma coisa nos dias de hoje? Não tem problema, né? A gente sabe que a gente muitas das vezes nasce num lar não cristão, porque foi o meu caso, né? Eu nasci num lar católico, né? Onde a gente vê que não precisa se nascer de novo, né? Você pode viver do jeito que você quiser e não tem problema, né? Muitas das vezes as pessoas acham que é só idolatria que há na igreja católica. Pelo contrário, é muitas coisas, sabe? Você não precisa nascer de novo, do jeito que tá bom, você pode beber, pode fumar, pode tudo. Eu nasci num lar assim, recebendo a tradição do meu pai. Meu pai torcia para um time, ele já foi, colocou um boné do time dele na minha cabeça, sabe? Já levava eu ali de frente à televisão para assistir jogos de futebol com o time que ele torcia e eu passei a torcer para o time que ele torcia, recebendo aquela vã tradição para minha vida, sabe? Mas eu louvo a Deus que me libertou disso, sabe? Eu louvo a Deus porque foi misericordioso para comigo, né? Porque estendeu as suas mãos para comigo, sabe? E não pense você, sabe, que Deus se agrada de tal coisa, sendo que a própria palavra dele diz que ele não se agrada, que deixa de fora do reino dos céus, sabe? E falando de futebol, sabe, que é uma competição, uma disputa, né, que traz ali o sentimento que faz com que uma pessoa tente se igualar ou superar a outra, sabe? E isso aí abrange um campo muito maior. Nós temos aí vôlei, nós temos basquete, nós temos corridas de carro, sabe? Nós temos aí no nosso país e fora do mundo, sabe? Os jogos de celular, os jogos de videogame, sabe? Tudo isso é obra da carne, tudo isso é emulação, tudo isso deixa de fora do reino dos céus. Aí a pessoa fala assim, nossa, mas agora eu não vou poder fazer mais nada, como que vai ser? Né? Eu não posso mais jogar uma bola, eu não posso mais jogar um vôlei, eu não posso mais jogar um basquete, eu não posso mais andar de skate, de patins, né? Porque tudo isso se enquadra na emulação, né? No sentimento de competição, né? E outra coisa, mas eu uso só para me divertir, né? Lá em Provérbios 10, 21, se não me falta a memória, deixa eu ver aqui rapidinho. Provérbios 10, 23. Um divertimento é para o tolo
praticar a iniquidade. Para o homem inteligente, o mesmo é ser sábio. Aí muitas vezes, não, mas eu só usava eu ando de skate, eu ando de patins, eu jogo de futebol, eu jogo vôlei, basquete somente por divertimento. Aí a palavra de Deus fala que um divertimento é para o tolo praticar a iniquidade. Para o homem inteligente, o mesmo é ser sábio. Então o servo de Deus, ele vai procurar fazer o que é a vontade de Deus, sabe? Em todo momento. Procurar ser santo. Não tocar naquilo que não é para se tocar. Não fazer aquilo que não é para se fazer. E fazer aquilo que é para se fazer. E essas coisas que hoje tem no mundo, que a gente vê que as pessoas acham que não tem problema algum, que pode se fazer, é reprovada por Deus. Então, se você quer ser santo, se você quer ser um servo e uma serva de Deus, realmente verdadeiro discípulo de Cristo, seguindo as suas pisadas, você tem que andar como andou Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo não andou no futebol. Ah, mas não existia naquele tempo. Mas Jesus Cristo não andou no meio da porfia. Não andou no meio da emulação, não andou no meio da contenda, da briga, da discussão. Pelo contrário, Jesus Cristo andou fazendo a obra de Deus. Chegou um certo momento em João capítulo 4, que os seus discípulos chegaram até Jesus Cristo. Vou ler aqui para vocês e para nós. João capítulo 4, versículo 31. E entretanto os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Mestre, come. Porém ele lhes disse: Uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: Trouxe-lhe porventura alguém de comer? Jesus lhes disse: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Jesus Cristo não estava se importando nem com o seu alimento físico, sabe? Quanto mais com competições, porque naquele tempo já havia outras competições, não é as mesmas que tem agora, mas havia. Jesus Cristo não estava preocupado nem com o seu alimento físico. Imagina com esses tipos de coisa. Ele falou: ó, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Sabe, hoje nós vemos aí pessoas denominadas cristãs, crentes, evangélicos, sabe, vivendo do mesmo modo que o mundo, muitas das vezes até pior. Sabe, não tem buscado a santidade, não tem buscado a perfeição de Mateus 5,48. Não tem seguido as pisadas de Jesus Cristo e falam que são servos e servas de Deus. Pulam, rodopeiam, sapateiam e falam profecias. E esse povo é aqueles que vão se encontrar em Mateus 7,21. Que a gente vai ler aqui também. O que a gente fala, a gente tem que provar na palavra de Deus. Né? A gente não pode sair falando um amém aí para tudo quanto é lugar, porque o amém significa assim seja. Né? Como a gente vai sair falando amém para qualquer tipo de coisa? A gente tem que ter o discernimento, o entendimento da palavra de Deus, e a vontade de Jesus Cristo é essa, que nós entendamos a sua palavra e pratiquemos as suas obras. Mateus 7,21, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Claramente, a palavra de Deus, sem máscara, sem mancha, nem nada que possa ocultar a verdade, porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Então não deixe que ninguém te engane falando que não tem nada a ver. Muitos vão chegar diante de Cristo naquele grande dia e vão falar: Senhor, mas estavam na tua presença, estavam lá profetizando, fizemos maravilha. O Senhor vai falar abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade, porque não quiseram um novo nascimento, não nasceram de novo. Ah, não tem problema, só um pouquinho, não tem problema, né? Não é por idolatria, né? É só por divertimento. O divertimento é para um tolo praticar a iniquidade. Como nós lemos em Provérbios 10:23. Sabe, então tome posse da palavra. Você é irmão, você é irmã, você é amigo, você é amiga, você é familiar, você serve e serva de Deus. Sabe, para alcançar o reino dos céus é isso mesmo, é você nascer de novo, é você abandonar tudo. Sabe, é você tomar ali a cruz de Cristo e levar sobre si. E tomar a cruz de Cristo é padecer os padecimentos que ele padeceu por reprovar ali aquele povo que dizia ser servo de Deus e não era. Ele reprovou os fariseus, reprovou os saduceus, reprovou os escribas, reprovou ali os doutores da lei, os príncipes, sabe?
porque eles diziam ser servo de Deus, mas negavam com as obras. Eles estavam sentados na cadeira que Moisés deixou, mas não faziam o que era para ser feito. Então hoje nós vemos muitos aí para tudo quanto é lado, sabe? Dizendo ser, mas negam com as obras. Então não deixe que ninguém te engane. Futebol, essas coisas aradas, tudo não agrada a Deus. Eu já estive nisso, mas eu agradeço a Deus por ter fôlego de vida e ser desperto antes de descer a sepultura. Porque se descesse a sepultura nas mesmas práticas do passado, né, com certeza não era com Deus que eu iria estar. Então não é que hoje tenho caminhado, buscado a santificação, que só hoje basta. Não, eu tenho que buscar até o fim. Porque a palavra de Deus fala que aquele que perseverar até o fim será salvo. Gálatas 5:25 fala viver e andar em espírito. Não é somente viver em espírito na hora do culto, não é somente viver em espírito na hora dali do seu ajuntamento. Você também tem que ser espiritual, viver em espírito fora da igreja. Viver e andar em espírito. Muitas das vezes as pessoas só são espirituais na hora do culto. Acabou o culto, acabou tudo. Acabou a santidade, já não existe mais aquele que louva, aquele que ora, aquele que fala de Jesus. Acabou. E não é assim que Jesus nos chamou. Ser de santo, porque eu sou santo. Separado. Ser santo é ser separado, é ser servo e serva do Senhor. Então fica com essa palavra. Sabe? Não se escandalize com a verdade de Jesus Cristo. Digam o que disser, falem o que falar, fique com o parecer de Cristo. Fique com o parecer da palavra, né? E não com o parecer de pessoas que não estão nem aí para Jesus Cristo. Né? Então fica aqui este ensinamento da parte de Deus. Né? Nós cremos, né, que há pessoas que irão se arrepender, há pessoas que irão entender, que há sementes que cairão em boa terra. A parábola do semeador fala que há sementes que caem à beira do caminho entre espinhos e entre pedregais, mas também há aquelas que caem em boa terra e o Senhor dá o crescimento. Então que Deus te abençoe, fique com esta palavra, louvado seja Deus por este momento abençoado e glorioso, que o Senhor nos preparou e nos separou para que nós viéssemos a falar do seu amor e da sua santidade. Né? Você que está perto de nós aqui, né, venha congregar conosco, você que nos conhece, venha congregar conosco, né? Não deixe que ninguém te engane. Vamos buscar o reino dos céus e a sua justiça. Você que está longe, em outro estado, em outro país, faça aquilo que está escrito em 1 João capítulo 4, versículo 1. Não creiai em todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas adentraram no mundo. Ora, pede a Deus que te mostre um lugar para que você possa congregar em santidade, onde realmente vão te ensinar o caminho para o reino dos céus. Porque só há dois caminhos. O largo, que conduz à perdição, e o estreito, que conduz à vida. Andar com Jesus é andar no estreito. É reprovar e renunciar o mundo, né, para a glória de Deus. Então fica aqui o vosso irmão Paulo. Até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.